Pessoal, na aula de hoje eu vou responder uma pergunta que tem sido reiterada muitas e muitas vezes através do e-mail e também do Facebook. A questão é como que começa o processo administrativo de trânsito, quando que aquela infração vai ser registrada, o que você pode alegar, o que não pode alegar, quais são as fases iniciais desse processo. Tá? Então, nesse pequeno vídeo eu vou ensinar o passo a passo de como começa o processo e quando você vai ter a primeira oportunidade de fazer a sua defesa, ok? Basicamente é o seguinte, quando ocorre uma infração de trânsito, e aqui eu não vou entrar no mérito se tem que ter uma abordagem ou não, porque eu não estou pegando uma infração específica, é só para você entender o contexto. Quando ocorre uma infração de trânsito, há necessidade de ser lavrado um auto de infração, ok? Esse auto de infração de trânsito, ele vai ser lavrado pelo agente de trânsito. O código fala que ele pode ser lavrado também pela autoridade de trânsito. Só que, na verdade, a autoridade de trânsito é meio complicado você ver ela na rua, fazendo a fiscalização. Quem vai estar mais é o agente de trânsito. Mas também pode ser aqui a autoridade. Não tem problema. Autoridade de trânsito também. Então, esses agentes públicos, eles vão registrar no auto de infração de trânsito a infração que aconteceu. Esse é o primeiro ato administrativo que a administração pública está fazendo nesse contexto todo. Feito então, uma vez realizada a infração, registrado o auto de infração de trânsito, ele vai sofrer uma primeira análise pela autoridade de trânsito. Então veja o seguinte, até agora, você às vezes nem sabe que você foi autuado. Lembre-se que existe uma diferença entre ser multado e autuado. Nesse caso aqui, a pessoa foi autuada. Ela às vezes nem sabe que teve uma autuação. Por exemplo, está dirigindo, falando no celular, ou estacionou no local indevido e não estava lá na hora da autuação. Vamos dizer que ela não sabe. Nesse caso, a autoridade de trânsito vai pegar esse auto de infração e vai olhar. Vai ver se na visão dela está tudo ok. Tá? Então, registre-se. O autuado, o condutor infrator, o proprietário, ainda nem sabe necessariamente que fez alguma coisa errada e que foi flagrado, tudo bem? A autoridade de trânsito vai pegar esse auto de infração e fazer uma análise. A partir daqui, ele pode ir por dois caminhos. Ou ele vai ver que tem alguma nulidade no processo, melhor, no auto de infração, e aí ele vai arquivar de ofício. Ou seja, ninguém vai pedir, ninguém vai estar fazendo qualquer pedido administrativo, provocando a administração pública para anular o processo. Vai falar, olha, eu, autoridade de trânsito, estou analisando esse auto e tem um vício insanável. E como tem um vício insanável, eu vou, pelo princípio da autotutela, anular esse auto de infração e arquivar o processo. E pronto, acabou. Ninguém nem ficou sabendo disso. Ou, se ela verificar que está tudo ok com o auto de infração, ela vai pegar e determinar a expedição da notificação de autuação. Nesse momento, onde vai ter a notificação da autuação, o condutor, o proprietário, tem algumas diferenças e você vai ver isso mais para frente. O interessado, ele vai ter ali a possibilidade agora de fazer duas coisas. O proprietário ele vai pegar e vai poder fazer uma indicação de condutor para falar, não era eu que estava dirigindo o veículo naquela oportunidade. Embora eu seja o proprietário, não era eu que estava conduzindo. E aí ele vai poder ali discutir se é uma infração de proprietário, se é de condutor e por aí vai. Ele vai ter a possibilidade de indicar condutor. E aí sai da responsabilidade dele e vai para outra pessoa. Ou então ele vai poder fazer uma defesa. É nesse momento que se inicia, na verdade, o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo. Então veja que interessante. Quando você começa a se manifestar no processo administrativo, na verdade, esse auto de infração ele já vai estar sendo analisado pela segunda vez. Ele foi lavrado, a autoridade de trânsito tem que, antes de abrir o contraditório para a defesa, analisar a viabilidade, a perfeição, a eficácia até daquele auto de infração. E se ela concordar com aquele auto de infração, ela vai expedir a notificação. O proprietário, o condutor, terá a oportunidade de se defender. Nesse caso, abre-se o contraditório para a defesa, mas é a segunda possibilidade de análise daquele auto de infração. Ok? Então veja que nesse caso aqui, não existe ainda a tal da JARI ou da JARI, dependendo
né, do seu estado, da sua região, como se pronuncia essa sigla. A Junta Administrativa de Recursos de Infrações até agora não apareceu no histórico. O que você tem aqui é a defesa prévia. É a Comissão de Defesa Prévia, ou o próprio diretor de uma autarquia, ou secretário da Secretaria de Transporte, etc., que vai analisar a sua defesa, tá? E aí, se porventura a sua defesa for indeferida, vai ser necessário, vou botar aqui o indeferimento, daqui vai ser necessária a expedição de uma outra notificação, que é a notificação de penalidade. Agora sim, você tem uma multa na mão. A partir daí você vai ter um outro momento para fazer um recurso, o que seria a sua segunda defesa e a terceira análise do mesmo auto de infração. Ok? Então, daqui para frente já se torna um pouco mais complexo e extremamente interessante também. Esses e outros detalhes nós vamos ver a partir do dia 19 até o dia 23 de setembro, quando vai estar acontecendo o primeiro Congresso Nacional de Trânsito, o primeiro CONATRAN. Vai ser uma semana intensa dentro da Semana do Trânsito, vai ser uma semana intensa de aprendizado, onde você vai poder aprender e entender técnicas de defesa, técnicas de julgamento, como funciona o processo administrativo. Você vai ter palestras e entrevistas também, falando sobre a educação do trânsito, a visão do advogado, a visão do defensor, a visão do instrutor, a necessidade de uma educação cada vez mais ampla e precoce quando se fala do direito de trânsito e de como nós vamos efetivamente estar conduzindo e sendo conduzido nas vias. Ok? Então fica aqui o meu convite para você, o primeiro CONATRAN de 19 a 23 de setembro. Se você gostou desse vídeo, se ele foi importante para você, esclareceu alguma coisa, por favor, nos ajude a divulgar esse vídeo. Você pode compartilhar na sua rede social, você pode curtir aí e se inscrever no canal. Beleza? Fica aqui o meu convite, o meu agradecimento. Um abraço e até a próxima.